Esse tema é um pouco para que a gente possa resgatar exatamente um, um dia, um dia de finados. Acho que muitas vezes, quando a gente está vivendo uma perda, quando a gente vive uma perda, é um momento em que muitas vezes nós começamos a rever tantas coisas na nossa vida. Assim, é como se a gente parasse para a gente estar redimensionando, né? Olhando e vendo vários pontos, várias ideias, várias crenças, né? E, e aí a gente começa a perceber que aquilo que a gente começa a ter a percepção, né, de às vezes esse momento, né, esse momento da nossa vida fala um monte, né? Fala um monte de coisas que talvez seja, às vezes quando a gente perde uma pessoa muito amada, muito querida, a gente começa a dizer assim, é, aí a gente começa a perceber como às vezes a gente dava importância para tantas coisas que não eram importantes, como às vezes a gente vai colocando atenção em tantas outras que parece que não era nem um pouquinho interessante. Mas aí, o que eu quero trazer é para você. Muitas vezes é como se a gente estivesse falando, né? Esse tema, morra para aquilo que você foi e nasça para quem você escolhe ser, é que às vezes é como se a gente não se permitisse deixar ir uma parte de nós mesmos que está criando, que não está criando mais aquela felicidade, aquela realização. E muitas vezes é como se a gente tivesse apegado demais, né, a uma ideia de deixar ir. Então, quando eu falo esse ponto do deixar ir, é exatamente esse sentido, esse significado de morrer para aquilo que você foi. Então, em algum momento eu digo hoje, né? Já teve momentos da minha vida que eu disse para mim, sabe assim, eu não estou feliz. Eu não estou feliz com essa minha timidez, com essa minha retração, com essa minha insegurança, com um monte de coisas. Mas, de repente, eu começo a parece que vai ganhando um grau de importância tão grande, né, que eu digo assim, aquilo que está me fazendo feliz parece que continua presente, independente de eu querer esse algo consciente ou não, não é? E aí a gente começa a dizer assim, é isso mesmo que eu quero para o resto da minha vida? Então, por isso que essa frase eu ouvi do meu mestre indiano em um momento muito especial da minha vida. Foi quando ele disse: você precisa aprender a morrer para aquilo que você foi, para que você possa nascer para quem você escolhe ser. E em algum momento é como se a gente continuasse, né? Parece que tem uma parte de mim, né, que eu dizia assim, sabe o que que é? Porque eu gostaria tanto que o meu pai me amasse, né? E aí parece que eu continuo sendo aquele menino esperando que alguém me ame, eu sou aquele menino que está esperando ainda que um relacionamento, e às vezes a gente começa a esquecer de fazer uma coisa, né? Eu preciso deixar que essa parte de mim deixa ir, assim, não fica agarrado. É como se a gente estivesse no meio, no meio de um momento em que eu estou me afogando, ao invés de eu segurar uma boia, eu estou pegando um peso e segurando e me agarrando nele, e eu estou afundando. E ao invés de eu soltar esse peso, eu continuo agarrado a ele. Né? E isso não é o que me faz feliz, não é o que me, não é o que está me fazendo feliz, mas em algum momento é como se eu tivesse agarrado, agarrado ainda, né, a viver, né, um monte de coisas que não está me fazendo feliz. Então, é esse momento que vai fazendo toda a diferença. Toda a diferença, eu acho que eu vou ter que. É, eu vou. Então, por isso, deixa eu só fazer isso. Deixa eu excluir que deu um probleminha aqui na outra página. Isso, no outro perfil. Isso, deixa eu chamar aqui de volta a galera. Então, por isso que tão importante quanto a gente identificar aquilo que não está nos fazendo bem,
é nós podermos ter a percepção de o que é que eu vou deixar ir e pronto, agora foi. O que é que eu vou deixar ir para que simplesmente eu hoje possa fazer a escolha do que é que eu quero, para o que eu quero nascer. Então, eu acho que essa é simplesmente uma alusão de uma tradição católica que é o quê? É o momento, né, em que a gente fala assim: nossa, Jesus, né, após a morte, tem o momento dele da ressurreição. Aí você fala assim, o momento em que ele volta. Mas o ponto dentro dessa metáfora, é o quê? Se em algum momento você fizer a decisão, se você tomar essa decisão de encerrar um ciclo, ok, quando você encerra o ciclo, esse ciclo você fechou, ele morreu. Então essa escolha consciente, o que é que você quer deixar para trás? O que é que não faz mais parte do seu projeto? Então, se eu digo assim, eu quero viver uma vida de felicidade, Edu, super, maravilhoso, sensacional, incrível. E aí você vai dizer o quê? O que é que não tá, o que é que não faz parte? O que é que não faz parte desse ciclo de felicidade? Sabe o que é? Eu tenho um monte de história, de coisas que não funcionaram, de relacionamentos que não deram certo, sabe? Ok. Então está na hora, não está? Não está na hora. Se você escolhe criar um ciclo de felicidade, fecha o ciclo da infelicidade. Um ciclo novo não se abre enquanto você não fechar um ciclo. E é exatamente esse ponto que faz toda a diferença. Então, assim, até mesmo, né? Silvia, tá aqui, que bom. Deixa eu falar uma coisa, né? Às vezes, no momento em que a gente perde uma pessoa, parece que a vida, ela coloca um ponto final. Né? Você fala, é um ponto final? Não, não é um ponto final. Ontem eu estava falando, qual é o sentido, qual é o significado? Né? O sentido é aquele que nós damos para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, quando meu pai morreu, a primeira sensação que eu tive foi, nossa, acabou. E eu tive uma sensação muito nítida. Não, está apenas começando. Acabou um ciclo, mas se abriu um novo ciclo. Quando a minha mãe morreu, eu tive exatamente essa sensação. Parece que tinha um novo ciclo, um ciclo mais espiritual. Parece que tem uma presença muito mais intenso. Mas por isso que, então, é esse ponto que, eu, né, que eu digo, está acontecendo. Ok, agora, o ponto deixa eu aproveitar aqui, então, já que nós estamos aqui, e hoje, vocês se lembram, né? Segunda, quarta e sexta é aquela live mais curtinha. Então, o ponto observe que até mesmo o momento em que eu tiver, falando, eu estou com dificuldade de fechar esse ciclo, eu estou com dificuldade. É esse momento que é tão importante. Lembra quando eu falo assim, tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar de amparo, de alguém que nos ampare, de alguém que nos proteja, que crie um contexto protegido e seguro. Para quê? Para que você possa fazer isso. Né? Então, às vezes a gente fala assim, é um processo terapêutico? Sim, é um processo terapêutico. Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, é uma tomada de decisão. Por exemplo, eu tenho pessoas que dizem assim, nossa, eu fumei a vida inteira. E aí eu pergunto para ele, e o que você precisa hoje para você tomar a decisão de parar hoje? Simplesmente tomar essa decisão. Né? E muitas pessoas pararam exatamente em uma conversa. E a gente diz o quê? Sabe quando a gente diz assim, no dia de hoje, eu não. No dia de hoje, eu não vou fazer mais. Então, por um momento, como se hoje eu tomasse essa decisão.
Então, por isso que às vezes eu falo assim, eu preciso de um contexto terapêutico. Legal. Em outras pessoas, eu diria o quê? Eu preciso tomar consciência dessa decisão na minha vida. Isso é, tem alguma coisa que não está me fazendo bem. Tem alguma coisa, inclusive, que é um sentimento de ficar alimentando, né? Alimentando o quê? Alimentando essa culpa, esse sentimento, né? Ok, está na hora também de parar com isso, não é? Então, assim, tudo aquilo que eu fico me alimentando, tá vendo? Você é culpada, você é responsável por isso, você podia ter feito, você não fez. Tudo isso é ponto final. Ok. Depois do ponto final, lembra? Regras de gramática, ponto final. Na outra linha, parágrafo, começa um novo parágrafo na sua vida. E é esse ponto que é assim, é o quanto você só está colocando vírgula ao invés de colocar um ponto final. Eu já vi um texto lindo de uma garota falando que, às vezes, nós precisamos colocar uma vírgula. Mas, nesse caso, que eu estou falando nós precisamos colocar um ponto final. Em algum momento. Sabe assim, às vezes a gente tem uma farpa, né? A gente tem uma farpa. E a tendência é, não mexe, não mexe. E às vezes é o quê? Por favor, tira. Né? Assim, e é esse momento que a gente toma uma decisão. Assim, não continue mais com alguma coisa que está te machucando. Retira, retira da sua vida. Então é essa coisa, né? Sabe, quando às vezes eu fico vendo metáforas na vida. Às vezes você vai ver que tem uma pessoa que não tem mais nenhuma possibilidade. Ela só continua respirando, ela não está viva. Ela só continua respirando porque ela está artificialmente ligada a aparelhos. E às vezes a decisão é o quê? É o momento em que a família vai tomar essa decisão de desligar os aparelhos, de fechar o ciclo, de não continuar, né? De não continuar fazendo o quê? Perpetuando um sofrimento. Por que é que tantas pessoas, né, queriam, né, quando estourou a barragem de Brumadinho, por que que tantas pessoas queriam muito resgatar, né, a pessoa, mesmo que ela tivesse morta, mesmo sabendo que ela está morta? Por quê? Para que pudesse fazer o quê? O enterro. Para que pudesse emocionalmente dizer, acabou. Agora, essa é a dimensão que nós precisamos tomar na nossa vida. Acabou. Né? Então, é esse momento que, até mesmo em algum momento, chore, sabe? Chore muito, no sentido de quanto tempo isso me acompanhou, quanto tempo isso viveu em mim, quanto tempo isso, para quê? Para que eu possa simplesmente termos a compreensão de uma coisa. Para o que você escolhe nascer? Percebe que se eu dissesse para você, hoje, se eu estivesse fazendo essa pergunta agora para você, para o que você escolhe nascer? Você vai tomar uma decisão exatamente muito diferente do que continua se arrastando pela sua vida, e é como se... Eu já contei essa história em uma live. Na Guerra dos 7 Dias, que Israel, né, praticamente estava lutando com vários países simultaneamente. Em 7 dias, houve uma guerra avassaladora. E aí você olha e você fala assim, bacana. E me surpreende o ministro da Guerra, o ministro da Defesa, Moshe Dayan, ele vai para uma conferência, né, de jornalistas, e aí ele simplesmente diz, eu faço uma troca, eu troco um soldado morto por 2 soldados vivos. Aí todo mundo falava assim, nossa, mas Moshe Dayan, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum você trocar um soldado que está morto
por 2 soldados vivos que vai voltar, e vai voltar de novo, e aí ele simplesmente diz: "Nós precisamos enterrar os nossos mortos". E naquele momento, eu vi tantas pessoas que estão carregando os seus mortos nas costas, num sofrimento, num esforço, e simplesmente resistindo à ideia de enterrar os seus mortos. E é esse momento que é tão importante que a gente possa ter essa percepção como o maior ato de amor. Permita enterrar os seus mortos. É. Sabe aquela pessoa que fica se culpando? Permita enterrar essa parte. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo dizendo assim: mas eu não sou amado, eu não sou amado, eu não fui amado, eu não fui amado. Ok. Permita amorosamente enterrar, deixar ir. Sabe aquela parte que diz assim: sabe o que é? Mas as pessoas não me compreenderam, as pessoas não me ampararam, as pessoas não souberam. Ok, permita. Sabe aquelas experiências que a gente teve de pessoas que o tempo todo ficavam cobrando, 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 e a gente se sentindo sufocado, sufocado, sufocado? É, amorosamente, permita que essa parte morra. E nesse momento, é como se eu estivesse olhando e dizendo para você: quanto brilho você tem, quanta intensidade você tem, quanta paixão você tem, quanta capacidade de transformar, de tornar realidade na sua vida. E simplesmente para quê? Para que a gente possa deixar aquilo que não faz mais parte do teu projeto, do teu propósito, para que você possa fazer o quê? É, simplesmente nascer. E para algumas pessoas eu falei exatamente isso. Aproveite o Dia dos Mortos, para que você possa simbolicamente fazer isso com você. Tem coisas que já não faz mais parte de você. Sabe, não tem mais aquele menino desprotegido, não tem mais aquela menina desprotegida, desamparada, desamada. Tem uma mulher, tem um homem, pronto para viver com tudo que precisa hoje, se se você deixar ir. Se você simplesmente deixar que eu possa fazer aquilo que precisa ser feito, não é? Então é nesse momento em que eu possa fazer, né, esse ritual de despedida. É como se eu estivesse olhando para tudo aquilo que eu fui, da forma mais amorosa, né? Sabe o que que é? Eu fui a pessoa que mais me culpava pelas coisas que não acontecia, sabe, eu fui aquela pessoa mais insegura, indecisa, né, eu fui aquela pessoa que realmente não se respeitava nada, sabe, eu fui aquela pessoa que não me dava nenhum valor, eu fui aquela pessoa que ficava esperando que todas as outras pessoas fizessem aquilo que eu não fazia comigo, com a minha vida, com o meu projeto, amorosamente. E é como se E nesse momento deixa uma luz, deixa uma vela acesa. E aí olha bem para dentro da chama da vela, para que você possa se identificar simbolicamente. Simbolicamente, toda vez que a gente vê, né, todas as representações que a gente vê de Deus, você vai ver sempre uma luz. E nesse momento é como se você estivesse nascendo da luz, nascendo para a luz, nascendo para brilhar, né? E aí, nesse momento, eu escolho nascer para ser o homem que eu nasci para ser, para a mulher que eu nasci para ser. Eu escolho nascer para o prazer, eu escolho nascer para a realização, eu escolho nascer para a alegria, eu escolho nascer para a felicidade, eu escolho. Percebe assim, nesse momento você escolhe, para o que você escolhe nascer nesse momento da sua vida. E aí, exatamente, é esse momento em que eu vou pedir para você,
Perceba que é como se você tivesse a oportunidade de ter vivido isso desde, desde o primeiro dia. É essa coisa de que, mesmo quando a gente pensa, né, você estava sentadinho do lado de Deus, e aí você decidiu encarnar nesse corpo. Agora você está fazendo essa jornada, mas essa jornada não é para ser menos do que estar sentado do lado de Deus, né? Essa jornada é exatamente para que você possa perceber que essa dimensão grandiosa e divina, você pode viver ela agora, nesse momento já. Sabe assim, é quando a gente para olhar para as pessoas, né, e eu fico apaixonado vendo os comentários das pessoas aqui, não é? É como se a gente tivesse simplesmente um único compromisso, de viver essa dimensão grandiosa a todo instante, não é? É isso mesmo, né? Eu escolho amar e ser amado, né? Eu escolho nascer para alegria. Vai colocando para mim aqui, tá faltando alguns minutinhos só, tá, gente? O que é que você escolhe? Para o que você escolhe nascer? É, para o que você escolhe nascer hoje? Então é esse momento aqui. Por isso, hoje é como se por um momento você tivesse, né, se despedindo e, e depois olha para dentro de uma chama e fala para você mesmo, né? É como se nesse momento você estivesse tomando essa decisão de você com você mesmo. Para o que você escolhe nascer? Escolho viver, eu escolho ter total autonomia na minha vida, é nascer para a abundância de Deus, eu escolho ajudar, eu escolho nascer para a disciplina, eu escolho nascer para a alegria, eu escolho ajudar, eu escolho nascer para ser feliz, é, eu escolho nascer para gentileza, vivência, carinho, sabedoria, para o auto-perdão, para olhar mais para mim e cuidar de mim. Eu escolho nascer para o amor, eu escolho nascer para a felicidade, eu escolho ser fiel aos meus desejos, eu escolho viver para ser feliz, eu escolho nascer para a minha felicidade, eu escolho nascer para o sucesso de viver o meu próprio negócio, para ser feliz, eu escolho a reciprocidade, eu escolho querer quem me quer, eu escolho nascer a satisfação total, eu escolho. Gente, percebe? Só escolhe quem é criador. E você nasceu exatamente. Acho que nós nascemos ouvindo essa frase. E Deus, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Se na imagem e semelhança nós somos, né, a imagem e a semelhança de Deus, é porque na essência nós somos a essência do Criador. Que hoje e todos os dias da sua vida você viva exatamente essa dimensão de ser criador e de viver essa dimensão grandiosa e divina de você com a sua vida. Toda felicidade para você.